Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Literatura Fora da Escola. Para você que sofre, chegou a hora de sorrir. Eu sou o professor Lucas Limberti e hoje nós vamos falar de um livro muito especial aí que é A Relíquia, de Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz é um escritor que nasceu em 25 de novembro de 1845, depois ele foi formado na Universidade de Coimbra em Direito em 1866, foi advogado em Lisboa, depois de 69, em companhia do Conde de Resende, vai para a Palestina, enfim, ele tem uma vivência aí que vai ajudar de alguma forma, ele compôs esse livro, A Relíquia, e o Eça de Queiroz é sem dúvida um dos principais escritores do realismo português, Ele começa numa fase romântica ainda, com alguns livros, como O Mistério da Estada de Sintra, algumas correspondências, mas, enfim, vai participar lá das famosas conferências democráticas do Cassino Lisbonense e, em parceria com o Antero de Quental, lá, enfim, fruto daquelas polêmicas como a questão Coimbra, e entra na sua grande fase realista, Uma fase que ele vai, enfim, fazer uma crítica à burguesia, às falsidades, às máscaras sociais, enfim, ao conservadorismo e ao atraso religioso de Portugal em relação ao catolicismo. Então Eça de Queiroz ele vai colocar bem o dedo na ferida de Portugal e na sua segunda fase, a chamada fase do realismo agudo, ele vai compor livros, como que vão criticar a família, as relações sociais, o Primo Basílio, o crime do Padre Amaro, colocando o dedo na ferida religiosa do ponto de vista do anticlericalismo, os maias, trazendo o incesto, então desde o adultério lá no Primo Basílio, e A Relíquia, que eu acho que é um livro bem significativo, no sentido de ele traz uma ironia, é um dos seus livros, ao meu ver, mais irônicos em relação ao tema que ele propõe. Então ele vai contar a história em primeira pessoa, isso é importante lembrar, Então o livro começa com um narrador, que é o Teodorico Raposo, que resolve contar as suas memórias, Decidi compor nos vagares deste verão, na minha quinta do mosteiro, antigo solar dos condes de Lindoso, as memórias de minha vida, que neste século, tão consumidos pelas incertezas da inteligência e tão angustiado pelos tormentos do dinheiro, encerra, penso eu, e pensa meu cunhado Crispim, uma lição lúcida e forte. Então ele, ironicamente, acha que a história dele é uma lição, Então nós vamos descobrir que ele já começa com uma máxima, sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. Ou seja, como se o diáfano é transparente, sobre a nudez da verdade, um manto que não cobre nenhuma verdade. E a história, na verdade, narra a vida, ele conta a sua própria vida, como uma espécie de proposta de lição, e que não é lição para ninguém. A mãe vai falecer logo no parto, depois aos 7 anos o pai do Teodorico morre e ele vai ser mandado para morar com uma tia, Maria do Patrocínio, a famosa Titi. E aí ele vai morar com essa tia, a tia me parece que não aguenta muito tempo esse menino, fica ali uns 2 anos com ele e já manda para o colégio interno. E desde sempre essa convivência com a tia se dá numa lógica de interesses, que é um pouco a lógica do personagem arrivista, que surge nos romances realistas franceses, que são de influência inclusive do Eça de Queiroz, como no caso do Flaubert, do Balzac, na França, e que aqui vai se materializar na figura do Teodorico Raposo, que desde muito cedo já tinha ali um interesse nessa tia solteirona, que nem, como ele dizia, uma tia meio esverdeada, velha, que acabou não se casando com ninguém, e talvez carregasse ali um pouco dessa amargura. E ele disputava, na verdade, a herança da tia com a própria igreja, A tia, se não deixasse para ele, ia deixar para a igreja toda aquela fortuna, ela que nunca casou e tal. Bom, o fato é que ele desde sempre quis, enfim, bajular essa tia, e para bajular essa tia, claro, precisava ser conforme, seguir os padrões que a tia propunha, ou seja, ser muito religioso. E ele fingia ser religioso, apesar que, em sua essência, ele não tinha nada a ver com isso, Ele era um sem vergonha do mulherengo. Bom, para se distanciar de alguma forma da tia, ele na idade universitária, ele vai fazer direito em Coimbra, e quando ele vai fazer direito em Coimbra, ele abandona totalmente essa falsa
postura religiosa, né, de um sobrinho que vai à missa. Chega lá, ele deixa de ser o Teodorico Raposo e passa a ser o Raposão. Ao meu ver, o Raposão é a alma verdadeira do Teodorico, né? E o Raposão é mulherengo, deixa a barba crescer, fica ali sempre atrás, né, das garotas, das mulheres e tal. E, enfim, chega num dado momento, ele se forma na faculdade, quando ele retorna, ele termina um namoro também que ele tinha, meio que pra mostrar pra tia, olha, eu sou um homem responsável e tal, né? E ele volta depois de formado e chega, tia, me formei, vamos até uma missa, abençoar o meu diploma. E, enfim, ele pede pra tia uma viagem, né? Na Europa tem essa coisa de fazer a viagem de formatura depois da formatura de faculdade, né? No Brasil o pessoal faz mais no ensino médio e tal. Tia, me formei, eu mereço uma viagem, gostaria muito de conhecer Paris, né? Um dos amigos do Teodorico dizia para ele que Paris era um lugar de fato, Paris era um centro das humanidades, né? Muitos prostíbulos, né? Enfim, os cabarés, e ele falou, é para lá que eu vou, né? A tia não aceita, fala, para Paris? Jamais. Paris é um antro, né, de promiscuidade. Se você quiser uma viagem, eu aceito, mas essa viagem terá que ser para a Terra Santa, uma viagem para Jerusalém. Aí o Teodorico fala, puxa vida, Jerusalém, o que eu vou fazer lá, né? Eu queria festa, queria curtição e tal. Mas depois ele fala assim, bom, como é um lugar longe, certamente durante a viagem eu dou meus pulos, eu arranjo ali uma festa ou outra, uma namorada ou outra e acaba aceitando. E nessa viagem ele fala para a tia, não, trarei, né, relíquias ligadas à história de Jesus Cristo, né? A tia queria que ele trouxesse, sei lá, um prato utilizado na Santa Ceia, um pouco da água do Rio Jordão, que foi o batismo de Jesus, né? Um pedaço da árvore onde saiu a coroa de espinhos. E ele, enfim, completamente falso em relação a isso, pega e segue viagem. Bom, ele tem uma parada na Palestina, na verdade na ilha de Malta antes, depois em Alexandria até chegar na Palestina. Aí em Malta ele conhece Topsius, né, um alemão pesquisador que segundo ele era o sábio Topsius, mas não sei se era tão sábio assim, né. Curioso que pelo menos o Topsius tinha uma questão com a viagem, com o turismo mais ligada ali a digamos, a um interesse arqueológico, histórico, que a viagem poderia oferecer, e o Teodorico só queria saber dos bares e tal. Bom, tanto que em Alexandria ele conhece uma inglesa chamada Miss Mary, uma vendedora de flores, e ele fica encantado, se apaixona por ela, e enquanto o Topsius fazia os seus passeios turísticos, históricos, arqueológicos, ele ficava ali namorando. E aí é chegado o dia de partir, né? Ele precisa ir embora. E a Miss Mary tira a camisola, né, toda perfumada dos cheiros daquele amor noturno, dos seus perfumes, e deixa um bilhetinho para ele, embrulha essa camisola num papel pardo, né, com um barbantinho, e dá para ele de presente. Então, leve esse presente com você, para você lembrar de mim durante sua viagem e tal. Vale dizer que na camisola que ela deu pro Teodorico tinha as iniciais do seu nome, M.M., Miss Mary. Bom, ele segue viagem, vai para Jerusalém, né, vai para a Terra Prometida, e assim, muito descritivista também o texto, um pouco de cuidado em relação a isso. Tem uma cena que ele está num hotel, ele vai perseguir uma mocinha, uma escocesa, e de repente ele vai olhar no buraquinho da fechadura para ver ela tomar banho, parece o pai, um escocês que dá umas pancadas nele, aí ele precisa fugir, e aí, enfim, vai para um cabaré, acaba bebendo, acaba não saindo com nenhuma prostituta, vai para jogar uma sinuca, e quando ele está jogando sinuca, ele vê de fora da sinuca, alta madrugada ali, a árvore do qual teria saído a coroa de espinhos de Jesus. Ele fala, beleza, vou lá. Pega um galho daquela árvore, quebra, enrola, né, e fala, pronto, vou levar minha relíquia para Titi, com certeza, com isso, ela vai me dedicar toda a sua herança. Dito e feito, vai embora com a sua relíquia, né, no retorno para Portugal, e ele fala, puxa, preciso me livrar do pacote com a camisola da Miss Mary, né, porque
Minha tia vai ficar horrorizada se souber que eu tive relacionamentos amorosos de cunho carnal em minha viagem. E ele pega e dá a camisola para uma mendiga, né, um pessoal pobre ali, e vai embora com a relíquia. O problema é que, na verdade, tem um fato aí que o aluno, o estudante, o leitor, quem gosta de literatura tem que ficar atento. Ele troca, ele dá errado, ele dá a coroa de espinhos como, né, uma oferta ali assistencialista e leva embora para a titia o que? Justamente o pacote que estava a camisola da Miss Mary. Ô, Teodorico! Bom, e pior que ele chega e faz todo um clima, né? Titi, a relíquia, não vou te dar agora, faça um jantar, convide os padres, convide as beatas, as carolas. E aí, imagina aquela cena, a Titi abrindo, quando ela pega... Que pouca vergonha é essa? Uma camisola cheirando a sexo, meu Deus do céu, que... E aí manda ele embora de casa, assim, ele perde tudo, né? A vida inteira que ele bajulou a tia, ele vai perder enfim, fica na rua da amargura, né? Na verdade, ele traz outras relíquias, souvenirs, e aí ele começa a sobreviver financeiramente vendendo isso para os padres, para as pessoas, para os católicos portugueses, né? Dizendo, oh, isso aqui é da Terra Prometida e tal. E aí no fim vai acabando também as relíquias, ele vai ficando sem dinheiro e tem um colega de infância, que é o Crispim, que vai apresentar a sua esposa, da família dele, e ele vai arrumar um emprego. E ele termina, né, com um emprego bom, com uma esposa, com uma família tradicional, com uma carruagem, uma casa, com filhos. Mas ele tem uma fala final que é muito significativa. Ele diz assim, puxa vida, né, eu devia ter dito para minha tia que aquela camisola seria o manto, não de Miss Mary, e sim de Maria Madalena. Aquelas iniciais, o M seriam aí Maria Madalena e não Miss Mary. E aí acaba a história. Bom, percebam o que acontece com esse personagem. Diferentemente dos romances românticos urbanos, que traziam ali personagens que tinham deformações morais, mas que ao final se consertavam. Pego, por exemplo, no Brasil, livros como Lucila, Senhora, principalmente Memórias do Sargento de Milícias, né, do Manuel Antônio de Almeida, Lucila, o Senhora de... Principalmente Lucila, né, que é a prostituta que se corrige, do José de Alencar, e no caso do sargento de milícias, o Leonardinho, que era sem vergonha, malandro, que no final vira sargento, se corrige. Aqui nós temos uma ruptura com essa lógica no sentido de que o cara é malandro e ele não se corrige. Ele tem uma lição ali que não é aprendida, ou seja, a sua essência de sem vergonha, enfim, de arrivista, né, que a gente usa esse termo, ou seja, de um bajulador, de um falso católico em relação a ti, não acaba, né? Ele tinha pesadelos, né? Durante a viagem ele teve um pesadelo, um sonho, na verdade, que ele tinha virado católico, que ele estava na crucificação de Cristo, e ele, enfim, acorda, meu Deus, que pesadelo é esse, sabe? Então, quer dizer, ele não se corrige, no final ele fala, puxa, eu deveria ter enganado a minha tia para poder ficar ali com a sua herança, né? Herança essa que vai para o padre Negrão, ou seja, vai ser direcionada para a igreja. Então é um livro muito irônico, muito engraçado, muito curioso, uma grande aventura, considerado também uma narrativa de viagem, né? No gênero Memórias, e que ele diz que é uma lição, mas que na verdade é uma lição que só revela o quão falsa eram as relações sociais e humanas ali em Portugal do final do século XIX, né? Então uma grande crítica anticlericalista, às falsidades sociais, a questão também, de alguma forma, pensando do outro lado, né, ao atraso, ao conservadorismo religioso. Pensa, essa tia também, a Titi, né, queria que ele fosse como ela queria e não como ele era, porque essencialmente ele não muda e ele continua sendo um cara mulherengo, sem vergonha, mas é o jeito dele, né, com todas as problemáticas e juízo de valor que pode se fazer em relação a isso. Mas é um livro muito interessante, então uma obra-prima aí do realismo português, essa de Queiroz, A Relíquia. Beleza, pessoal? Então, mandem seus comentários aí, assinem nosso canal, compartilhem com os colegas e até a próxima!